Dando sequência aos exercícios, na página 6 da apostila. O exercício 8. Relacione as colunas considerando as condições de produção e de recepção desse texto. Quem produziu o discurso? Tema do texto, objetivo comunicativo, situação de produção, leitor provável do texto, pessoa do discurso utilizada, tempos verbais utilizados, estrutura predominante do texto e linguagem. Primeira pessoa singular ou plural, argumentativa, criação do Parque Sucupira 1, expor opinião sobre a polêmica em torno do assunto, programa escrevendo o futuro, adequação à norma padrão, comunidade em geral e avaliadores do projeto, presente, pretéritos perfeito, imperfeito e futuro, aluna do ensino fundamental, anos finais, da cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Então, vamos lá. Quem produziu o discurso, número 1? Aluna do ensino médio fundamental, anos finais da cidade de Naviraí? Isso. Aluna do ensino fundamental, anos finais da cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Tema do texto, número 2. Criação do Parque Sucupira 1. Criação do Parque Sucupira 1. Não foi o tema? Através disso que ela, por conta desta polêmica toda, da criação do parque, que ela desenvolveu o texto dela? Então, esse é o tema, ok? 3, objetivo comunicativo. Qual é o objetivo dela escrever este texto? Expor opinião sobre a polêmica em torno do assunto? Expor opinião sobre a polêmica em torno do assunto. Ótimo. 4, situação de produto. Qual foi, situação de produção? Ela produziu este texto para quê? Para qual foi através de um tema que alguém deu? Quem que foi que deu esse tema? Uma situação de produção. Através do quê? No que ela escreveu? Seria o programa Escrevendo o Futuro? Programa Escrevendo o Futuro. Porque se não fosse esse programa, ela não iria escrever este texto, né? Ela não escreveria. Mas através da proposta deste programa, que despertou a ela, né? Que tinha que falar sobre o bairro, sobre a cidade em que ela vivia, que ela escreveu sobre este tema. 5, leitor provável do texto. Quem lerá este texto? Comunidade em geral e avaliadores do projeto. Comunidade geral e avaliadores do projeto. Muito bem. Quais são os tempos verbais utilizados? Prof, você pulou a 6, que é pessoa do discurso utilizado. Só um pouquinho. Vamos lá, então, na 7, que a professora leu. Quais são os tempos verbais utilizados? Presente, pretérito, perfeito, imperfeito e futuro. Perfeito, excelente. Pelo menos isso, dos tempos verbais estão ok, na ponta da língua, né? Número 6. Pessoa do discurso utilizada. Primeira pessoa. Primeira pessoa do singular ou plural. E qual que é a estrutura predominante do texto? Adequada à norma padrão. Argumentativa?
Argumentativa. Ela argumentou. E a linguagem? É padrão? É formal? É informal? O que ela é? Adequado norma padrão. A norma padrão. Muito bem. Então, vamos lá. Eu repetirei a ordem. Ok? 6, 8, 2, 3, 4, 9, 5, 7, 1. Perguntas? Não? Então, vamos lá. Exercício 9. Nos parágrafos 2, 3 e 4, a autora emprega recursos linguísticos para situar o leitor em relação à polêmica discutida. A. Identifique as expressões iniciais desses parágrafos. Que função elas exercem no texto? Então, vamos lá. No parágrafo 2, qual é a palavra que iniciou o parágrafo? Antigamente. Então, escrevam lá na 9, letra A. Antigamente. No parágrafo 3, qual é a palavra ou a expressão? Na época, professor. Muito bem, na época. E no quarto parágrafo? Depois de alguns anos. Depois de alguns anos. Muito bem. E agora, qual é a função destas palavras? Elas estão ali para indicar o quê? Indicar tempo? Professora, é só na época e depois de alguns anos? Antigamente, na época e depois de alguns anos. São as primeiras palavras do segundo, terceiro e quarto parágrafo. Então, quando eu falo indicar tempo, né? São os marcadores temporais. Lembram disso? Vocês estudaram no 8º ano, se eu não estiver enganada, e no 7º. Marcadores temporais. E esses fatos? Eles se referem ao passado, presente ou futuro? Passado. Né? Então, marcadores temporais que se referem a fatos do passado. Ok? Letra B. Nesses parágrafos, outra classe gramatical tem função semelhante às expressões indicadas no item A. Qual? Explique sua resposta. Nós identificamos lá na escrita, né, que eu tenho os fatos no passado. Através do que eu consigo identificar que os meus fatos foram algo que já aconteceu. Além dessas expressões que nós temos aí, antigamente, na época e depois de alguns anos. Temos algumas outras palavrinhas que nos indicam que esses fatos já aconteceram. Vocês lembram quais são? Era, tomavam. Essas palavrinhas são o quê?
Adjetivo, verbo, substantivo, o que elas são? Verbo. Então, através dos verbos, eu também consigo identificar que são ações, são fatos que aconteceram no passado. Ok? É isso que você tem que colocar na letra B. Tá? Os verbos. Pois, através das suas flexões, através das suas conjugações, podemos observar, reconhecer que as ações já aconteceram. Perguntas? Tem como repetir, professora? Vamos lá. A classe dos verbos. Vírgula. Através da flexão no tempo passado. Então, vamos lá. Conseguiram? Através da flexão verbal no passado. É só até passado, professora? Sim. Tá. Ok? C. Pode-se dizer que nesses parágrafos a autora do texto informa o leitor sobre a contextualização histórica da polêmica, sua opinião sobre o problema, as possibilidades de solução para o tema. Nos parágrafos 2, 3 e 4. O que ela informa? O que ela informa? A contextualização histórica da polêmica? Muito bem, muito bem. Adriene, o Felipe, Luiz Felipe, muito bem. A contextualização histórica da polêmica. Dez. Consideramos parágrafos 2, 3 e 4. Indique nos parênteses o número do parágrafo a que pertence a ideia síntese. Qual dos 3 parágrafos a prefeitura reiniciou a pavimentação asfáltica, reabrindo a polêmica? Parágrafo 3. O 3? Olha lá no número 4. Depois de alguns anos, a prefeitura reiniciou o que havia começado anos atrás, a pavimentação asfáltica na chamada biquinha. Então, foi no parágrafo 4 que ele reiniciou a pavimentação. Alguns moradores e a SEMA se queixaram na justiça e a obra foi paralisada. No parágrafo 3? No parágrafo 3. O terreno foi poluído
devido ao lixo depositado ali? Parágrafo 2. 2. A prefeitura iniciou o prolongamento de uma avenida próxima ao local, asfaltando a área. Parágrafo 3. Parágrafo 3. Nessa área do parque, as crianças tomavam banho no laguinho. 2. Foram criadas 2 áreas dentro do parque, uma de preservação, outra de lazer. Dois também, prof? Dá uma lidinha lá. O 2 falou sobre a área de preservação e a outra de lazer? 4. Tem como repetir a D, professora? Foi a número 4. Qual foi sua pergunta, Ítalo? Repete a D. Só um pouquinho. Ok? Então, vamos lá. Repetindo a sequência do exercício 10. 4, 3, 2, 3, 2, 4. Ok? Alguma pergunta? Não? Bom, conseguiu pegar, Ítalo? Sim, professora. Ok. 11. Sintetize a situação problema em torno da qual se constrói o texto. O que é uma situação problema? A dissertação escolar aborda uma situação problema ou polêmica, apresentando-a e defendendo uma opinião a respeito dela. Então, a situação problema é a polêmica, é sobre o que nós estamos falando, ok? Neste texto, qual foi a situação mencionada? A situação problema do texto, ela gira em torno do quê? Gira em torno do asfaltamento da área entre a mata nativa e minas d'água. Ou seja, da preservação ambiental da área. Né? Então, é essa a situação problema do texto. O asfaltamento da área entre mata nativa e minas d'água. Certo? Perguntas? Tem como repetir, professora? Travou aqui o celular. Gira em torno do asfaltamento da área em que a mata nativa e minas d'água.
Ok? Conseguimos? Conseguiram, nono ano? Sim. Ok. Página 7 foi a tarefa. Está ok. Agora nós temos a página 8. O exercício número 14. Considere os 2 últimos parágrafos do texto para responder as questões a seguir. A. Qual é o conteúdo do parágrafo? Então, nós temos que ir lá na página 5, que foi o Mateus quem leu, os parágrafos 7 e 8. Qual é o conteúdo do parágrafo 7? A autora explica sua opinião, né? Então, é o ponto de vista, é a opinião sobre a polêmica da construção do Parque Sucupira 1. Ok? É a polêmica do Parque Sucupira? A opinião da autora sobre a polêmica da construção do Parque Sucupira 1. Ok? 9. Letra B. Qual é a opinião da autora do texto sobre a polêmica? Ela defende, ela não defende, ela é a favor, ela é contra, o que ela é? Ela defende a preservação da área e a construção do parque. Ela defende a preservação da área e a construção do parque. C. Que expressão a autora usa nesse trecho para evidenciar que se trata de sua opinião? Do meu ponto de vista, entre aspas, tá? Do meu ponto de vista. D. De acordo com a autora do texto, outras pessoas devem agir para a solução do problema. Quem são essas pessoas? E como elas devem agir? Explique sua resposta. Os cidadãos em geral, né? Os cidadãos em geral. O que elas devem fazer, segundo a autora? Cobrar das autoridades a questão da educação e a conservação das minas do local.
Muito bem. Né? Elas devem cobrar das autoridades uma solução para o problema, de modo que se construa a área de lazer e se preserve a natureza. Né? Então, quem são essas pessoas? Os cidadãos em geral. E como devem agir? Cobrarem das autoridades uma solução para o problema, de modo que preserve a natureza. Ok? Ok, prof. B. Desculpe, letra E. A autora termina o texto aproximando presente e futuro, meio ambiente local e global. Explique essa análise. Como que ela aproximou o presente e o futuro? Seria quando ela estava explicando sobre afastamento e dela foi falar as consequências que dariam no futuro sobre as ilhas de calor e tudo mais? Isso. Que as ações do presente têm consequência no futuro. Né? Então, ela aproximou o hoje do amanhã. Que o que nós fazemos hoje, nós colheremos amanhã. Né? Não é isso? Que nós plantamos hoje, estamos plantando bem, né? Estamos plantando as coisas boas, amanhã nós colheremos frutos bons. Se hoje eu construo coisas ruins, né? Sou uma pessoa malvada, uma pessoa sem coração, amanhã o que eu colho? Coisas ruins, né? Então, é isso que ela quis dizer, que as ações do hoje, que as ações do presente, elas terão consequência no futuro. E como que ela aproximou o meio ambiente local de Naviraí com o global, o todo? Seria mais ou menos a mesma lógica quando ela estava explicando que se a gente asfaltasse praticamente toda a natureza, ia trazer uma consequência enorme para o mundo. Isso. Ela quis dizer assim, se nós não termos o cuidado com o local em que nós estamos, quem dirá com o planeta todo? Né? Se eu jogo... peguei o papel, amassei e joguei aqui no chão da sala de aula. É o meu local. Será que você não fará isso se você for lá na praia? Né? Que é o geral. Porque além daqui, você foi lá, você vai englobando. Conseguiram compreender isso? Então, que os cuidados que nós temos com o meio ambiente local é o que nós temos que ter com o planeta todo. Com a proposta de solução apresentada para a situação-problema, a autora do texto mantém o tema em discussão do início ao fim do texto? B. Considera que o planeta está perdido? C.
propõe uma resposta à questão apresentada pelo título. D, defende a conservação do lugar. E, convida os leitores a participar de sua proposta. F, escolhe um único lado da polêmica, pois acredita que o outro não é pertinente. Vamos lá, eu darei aí 1 minutinho para vocês responderem a questão 15. Vocês terão que assinalar 5 opções, ok? Qual é a sua pergunta, Ítalo? A senhora fez a F da 14? Só um pouquinho, voltando depois. Nós não fizemos a F. Vamos responder a 15, aí nós retornamos a F. Qual foi a única aí solução que ela não apresentou? Muito bem. Considera que o planeta está perdido. O planeta está perdido? Não está bem longe. Não, ela em momento algum disse isso, né? Ela disse que nós temos que preservar o meio ambiente local, o global, que temos que, se asfaltarmos muito, não terá aquela absorção de água no solo. Ela, em momento algum, disse que o planeta está perdido. Então, vocês deverão assinalar as letras A, C, D, E e F. Ok? Retomando a questão 14, item F. A autora convida os leitores, ou os cidadãos, a agir em prol da questão. Que elemento linguístico marca esse posicionamento? Qual foi a forma verbal que ela utilizou para convidar o leitor a ter as ações necessárias para a preservação do meio ambiente em questão? Isso, muito bem. Então, a forma verbal, vamos. Tá? Quando eu digo assim a vocês, vamos, alunos, eu estou o quê? Chamando, convidando vocês. Ok? Então, a forma verbal, vamos. Professora, repete a 15. A 15, você só não assinala o item B de bonito. Ah, tá, obrigada. Por nada. 16. Você já estudou que, em geral, esta é a estrutura da dissertação escolar. A apresentação da situação, problema, discussão, argumentação e conclusão. Olha lá, a dissertação escolar geralmente apresenta a seguinte estrutura argumentativa. Situação, problema. Apresentação do tema ou da questão a ser discutida no texto. Então, vejam só. Aí nós temos, qual foi a situação, problema? Se vocês verificarem, eu tenho ali onde ela apresentou a cidade, o que o decreto estava falando, o que tinha naquele meio ambiente, né? Ela, primeiramente, nos apresentou toda a situação, problema, que ela desenvolveria o seu texto.
Discussão, construção do ponto de vista sobre o tema e reunião de argumentos que fundamentam essa opinião. A discussão é aquele momento em que você traz argumentos plausíveis, ou seja, lembra que a professora falou, eu tenho que ter um conhecimento prévio do que eu falarei no meu texto, sobre o assunto a ser abordado? Lembra? Então, através deste conhecimento prévio que eu tenho, eu discuto o tema, eu discuto o problema. Conclusão, sugestão de solução para o problema ou avaliação dele, reafirmando o ponto de vista defendido no texto. Então, vejam só, na conclusão é o momento em que eu sugiro a solução para resolver aquela situação. Tá? É o momento em que eu faço o fechamento do texto, dando sugestões de ações para eliminar, para resolver a situação problema. Ok? Alguma pergunta referente a esta estrutura? Vamos na prática? Agora nós temos que indicar os parágrafos de cada parte da estrutura da dissertação livre. Apresentação da situação problema. Em quais parágrafos foram apresentadas, né? Em quais parágrafos que foi apresentada a situação problema? No parágrafo 1 e 2? 1, 2. Será que foi só no 1 e no 2? Olha lá o terceiro parágrafo, onde ela fala assim: na época, a prefeitura pretendia fazer o prolongamento da avenida. Ela ainda está falando sobre a situação. Apresentação. Depois de alguns anos, a prefeitura reiniciou o que havia começado anos atrás, a pavimentação asfáltica na chamada Biquinha. Ela continuou falando, não continuou? Sobre a situação problema? Então, são os parágrafos de 1 a 4. E qual o parágrafo que está a tese ou a polêmica? Parágrafo 5 e 6? Lá no parágrafo 7, do meu ponto de vista, vamos exercer nossos direitos de cidadãos e cobrar das autoridades a construção da área de lazer e a conservação das minas no local onde a água brota da terra. Aí é a tese, a polêmica, não é? Que teria que defender aquele local por conta das minas, por conta da área de lazer, por conta do desmatamento. Então, número 7. Quais os parágrafos que ela discutiu, que ela argumentou, que ela trouxe o embasamento para que aquilo ali não ocorresse? 5 e 6. E a conclusão está em qual parágrafo? No parágrafo 8. Muito bem. Professora, repete tese ou polêmica, por favor. A professora repetirá todos, tá, Ítalo? Então, vamos lá. A apresentação da situação problema. 1 a 4.
Tese ou polêmica, 7. Discussão e argumentação, 5 e 6. E conclusão, 8. Letra B. A maior parte da dissertação foi empregada no desenvolvimento de qual parte da estrutura? Dessas 4 partes da estrutura, qual dela que teve mais parágrafos? A parte da apresentação e da situação do problema. Teve 4 parágrafos. Isso. A apresentação da situação problema. C. A opinião da autora é apresentada quase no fim do texto. Você considera que, com essa estrutura, o texto prende a atenção do leitor? Ou seja, torna-se interessante? Justifique sua resposta. Veja só. Você acredita que a autora, ao expressar a sua opinião, apenas lá no finalzinho do texto, prendeu a sua atenção ou não? Você acredita que ela deveria ter colocado a opinião dela lá no início e só desenvolver até o final do texto? Professor, eu vou falar que nem acontece quando eu tô assistindo o vídeo. Geralmente, quando eu vejo a opinião da pessoa no começo do vídeo, eu já falo, pô, já vi a opinião, não preciso ver o resto. Já quando tá no final, a pessoa fica integrada a ler o texto até chegar na opinião dela. Então, eu acho que sim, terá um pouco de atenção. Perfeito, sua colocação, Leonardo. É isso mesmo. Quando a opinião está ali no começo, para que eu lerei até o final, né? Para que então eu quero ter mais conhecimentos? O que ela falará ali é só para completar, né? E quando não, quando ela vai escrevendo, descrevendo, né, ela foi lá, apresentou o local, depois ela descreveu o decreto, como que a população era, o que eles queriam fazer, aí no final ela deu a sua opinião de tudo aquilo que ela desenvolveu nos outros parágrafos, né? Então, na minha opinião, eu também. Se a opinião da pessoa está no início do texto, o restante, muitas vezes, você lê só para completar a leitura, né? E se esta opinião já está mais lá da metade para o final, desperta, sim, o meu interesse. Eu fico ali mais, como que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? O que ela pensa? A mesma coisa nos livros que vocês leem, não é? Vocês, dependendo lá, uma cena, um fato, vocês não querem correr para ver o final logo, o que vai acontecer? No começo é mais um desenrolar da história, né? Então, numa dissertação também. Certo? Alguma colocação? Conseguiram responder a C? Vejam só, faltam 3 minutinhos para nós finalizarmos a nossa aula. Eu farei com vocês até o exercício 17, tá? Então, ficará o 18 ao 23 para nós finalizarmos amanhã a nossa aula de português novamente, tá? A tarefa, página 11, os exercícios 24 e 25, que é sobre a estrutura do último parágrafo no exercício 24, e no 25 é sobre as palavrinhas aí, pois, portanto, que estão
grifadas nos fragmentos, que vocês deverão falar quais são os sentidos. Esses sentidos são iguais, são diferentes de um e do outro fragmento, por quê? Ok? Perguntas? Nenhuma, prof. Nenhuma? Então, no mesmo sistema, façam a tarefa e enviem para a professora a foto. Combinado? Então, vamos lá. No exercício 17, para finalizar. A dissertação escolar é um texto argumentativo. Ao construir sua argumentação, a autora se valeu de que tipos de argumentos? Identifique os parágrafos em que os argumentos a seguir aparecem. Argumentos de autoridade. O que é um argumento de autoridade? Apresenta informação ou opinião de especialistas no campo de conhecimento em questão. Então, quando eu falo de argumento de autoridade, é quando eu falo, apresento as informações ou opiniões de algum especialista no determinado assunto que está sendo abordado. Em quais parágrafos ela trouxe informações ou opinião de um especialista? No parágrafo 6, quando ela fala com a coordenadora? No 6? Olha aí lá no 5. De acordo com pesquisa realizada com moradores da cidade, do bairro, outros moradores são favoráveis, futuramente poderia ser construída. No 5 também, no 5 e no 6. E lá no 6 ela fala assim, segundo a coordenadora do parque, né? Então, parágrafos 5 e 6. Alusão histórica. O que é uma alusão histórica? Remissão a fatos passados de acontecimento geral que podem ajudar a fundamentar o ponto de vista. Quais foram aí? Olha o exemplo. A Lei Áurea é um dos marcos mais importantes da história do nosso país. Em quais parágrafos ela trouxe informações, conhecimentos de algum fato já acontecido? No parágrafo 2 e 3, quando ela fala sobre o projeto que a prefeitura queria fazer antes. Olha lá, é no 3 e no 4. Por quê? Na época, a prefeitura pretendia fazer o promulgamento. Por que não é o 2, professora? Porque ela apenas descreveu como eram. Tá? Aí, no 3 e no 4, ela trouxe as informações sobre como era no passado. Certo? Ela trouxe dados estatísticos. O que são dados estatísticos? Ou dados estatísticos ou argumentos por evidência. A apresentação de dados confiáveis de pesquisas ajuda a mostrar que o argumento tem fundamento. Segundo o IBGE, o Brasil tem ainda 11,8 milhões de analfabetos. Estatística, números. Ela trouxe alguma informação dessa no texto? Sim, mas alguma informação estatística ela fez? 11 milhões de habitantes, tantos, o desmatamento de tantos metros quadrados. Ela professora, informações? Essas informações não. Não, esses dados ela não trouxe. A única informação que ela trouxe foi o número do decreto, que não é uma informação estatística, é apenas o número do decreto. Quando eu falo estatística, é quando eu trago essas evidências, apresentei dados. Tá? Tantos alunos retornaram à escola. Ok? E argumento por raciocínio lógico, criado por meio de relações de causa e efeito.
é um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão é pertinente, é lógica, é certa, e não fruto de uma interpretação pessoal que pode ser contestada. Em qual desses parágrafos ela trouxe essa informação? No 5. Não sei. Isso que eu ia falar. No 5. Por que no 5? Porque ali ela trouxe que foram feitas pesquisas, com quem foram feitas essas pesquisas, certo? Alguma pergunta? Nenhum. Então, na 17 ficou A, 5 e 6, B, 3 e 4, C, não aparecem essas informações, e na D, 5. Perguntas? Nenhuma. Não? Então, bom descanso. Daqui a pouquinho vocês retornam para a próxima aula. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, pro. Tchau, pro. Tchau, tchau.